Todos nós sabemos que hoje em dia a Venezuela está em uma péssima situação econômica, mas você já sabia que a Venezuela já foi a maior economia da América Latina e já teve o quarto maior PIB per capita do mundo? Pois é, isso foi há décadas atrás e daquela época até hoje, é claro, muita coisa mudou e os governantes da Venezuela daquela época até hoje cometeram vários erros, várias medidas catastróficas na economia e a gente precisa aprender com cada uma delas. Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, lá na década de 50, em 1950, a Venezuela ela possuía o quarto maior PIB per capita do mundo e também ela tinha a maior reserva de petróleo do mundo, sendo que o setor petrolífero era o mais influente, o que tinha maior proporção no PIB do país. Então isso representava uma economia cada vez mais crescente e sólida. E nessa mesma década, entre 1950 e 1957, o investimento estrangeiro, capital estrangeiro no país, ele triplicou. Então era uma época em que a Venezuela estava crescendo, estava recebendo muito capital estrangeiro. E o setor petrolífero também, no mundo todo, ele estava crescendo. E com isso, a Venezuela, as receitas venezuelanas, nesse período, até porque o imposto era de 50% sobre as receitas das companhias petrolíferas, então o Estado venezuelano estava conseguindo arrecadar alta quantidade de dinheiro proveniente do setor de petróleo, das empresas petrolíferas. Para melhorar mais a situação, em 1973, os Emirados Árabes, por conflitos políticos, eles anunciaram que não venderiam mais petróleo ao Ocidente, o que fez com que a oferta para os países ocidentais fosse muito reduzida. E como a Venezuela ela era uma ofertante de petróleo, ela foi muito beneficiada com isso. Logo, ocorreu uma alta valorização no barril de petróleo venezuelano, de aproximadamente 260%. Com isso, as receitas para o governo venezuelano, elas cresceram muito, bem como o capital estrangeiro que entrava no país. A Venezuela ela recebia vários investimentos e também crescia bastante. No entanto, essa alta nas receitas, esse crescimento era explicado quase que exclusivamente pela alta do petróleo. Isso estava sendo bom, tudo bem, naquela época, porque o petróleo estava subindo, as receitas subiam, mas o petróleo, como uma commodity, como um bem muito cíclico, ele tem períodos em que ele vai valorizar e períodos em que ele pode desvalorizar. E a Venezuela estava muito exposta ao petróleo, basicamente 81% das receitas que o governo arrecadava eram advindos do setor petrolífero. Então, quase que toda a economia venezuelana era baseada no petróleo. E dava para ver, não precisa ser nenhum economista, nem especialista para perceber isso, que quando o petróleo tivesse uma queda, então a economia sofreria bastante, as receitas iriam cair consideravelmente, porque quase tudo que entrava no governo era advindo do setor petrolífero. Bom, até mesmo para tentar amenizar essa questão, o governante Carlos Pérez, ele abriu um fundo de investimento que deveria guardar 50% das receitas advindas do setor petrolífero para diversificar mais a economia, para investir em outros campos, também para amenizar eventuais crises, para fazer com que a economia venezuelana não ficasse completamente exposta ao setor petrolífero. No entanto, não foi isso que aconteceu. O dinheiro do fundo não foi usado para nenhuma dessas coisas. Ele foi usado para aumentar salários, para aumentar benefícios, concessões sociais,
para fazer a popularidade do presidente ser elevada. Então foi tudo usado no curto prazo e não foi pensado no longo prazo. Bom, o que iria dar errado, evidentemente, só não sabia ao certo quando, deu errado de fato lá na década de 1980. Quando o preço do barril de petróleo ele acabou caindo 50%. Com isso, como quase todas as receitas venezuelanas vinham do setor de petróleo, então as receitas foram reduzidas quase que pela metade. E o problema é que o endividamento e também os gastos públicos, eles não foram reduzidos à medida em que as receitas iam caindo, não. Os gastos públicos, eles se manteram, então continuaram altos, enquanto as receitas iam caindo. Houve aumento, até para tentar compensar isso, houve aumento da base monetária, então teve mais crédito circulando, mais dinheiro em circulação, teve mais endividamento. O governo, ele se endividou consideravelmente e, inclusive, a dívida pública, ela acabou dobrando, foi para 7 bilhões de dólares. Com tudo isso, a inflação acabou subindo consideravelmente, a inflação que basicamente é a desvalorização do dinheiro. O dinheiro acabou se desvalorizando muito, o que tem consequências seríssimas na economia, sendo a principal delas o encarecimento dos produtos. Então produtos, serviços acabam ficando mais caros, reduzindo o poder de compra da população. Então houve essa série de consequências ocasionadas primeiro por essa questão de você não estar diversificando. Claro, não foi só esse problema. Quando você também tem gastos públicos muito elevados, não pensa no longo prazo, tudo isso em somatória acabou gerando esses pontos absolutamente negativos. Para corrigir, entre aspas, esta situação, o Pérez, o presidente da Venezuela da época, ele fez o que jamais deveria ter feito. Ele fez uma prática que é a do congelamento de preços, impedindo com que os preços acompanhassem a inflação. A inflação sendo a desvalorização do dinheiro ocasionada por esse aumento da base monetária. A inflação, como o dinheiro estava mais desvalorizado, faria com que os preços praticados devessem subir também, porque basicamente o valor cobrado era o mesmo, só que o dinheiro que devia ser cobrado para constituir esse mesmo valor de antes deveria ser maior, porque o dinheiro em si estava mais desvalorizado. Quando você impede que os preços acompanhem essa desvalorização do dinheiro, você torna inviável muitos projetos, você inviabiliza o investimento no país em questão, faz com que empresários não consigam repor o estoque à medida em que os produtos, os bens vão sendo consumidos. Evidentemente, a gente acabou vendo, depois de certo tempo, uma escassez. Então, produtos, bens, serviços escassos, coisa que com o congelamento de preços a gente não pode esperar que seja diferente. A gente até tem um vídeo aqui no canal que fala de forma mais específica sobre congelamento de preços. O link vai estar na descrição, recomendo que vocês assistam, se vocês não assistiram. Mas o ponto aqui é que o congelamento de preços ele não poderia estar trazendo outro resultado que não seja esse da escassez, porque ele em si não resolve absolutamente nada, porque ele só tenta distorcer ainda relações econômicas naturais, que já foram bem distorcidas através do endividamento e do aumento da base monetária. Depois de certo tempo, o presidente Pérez ele saiu do mandato e quem assumiu foi o Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele basicamente, ao longo dos anos em que ele esteve no poder, ele foi repetindo o que o Pérez foi fazendo. Claro, com um tempo maior, talvez de forma um pouco mais lenta inicialmente, mas se a gente for pegar as medidas, a gente vai encontrar lá uma questão de estatização de empresas, criação de estatais, congelamento de preços, aumento nos salários, aumento de benefícios sociais, impressão de dinheiro, aumento da base monetária. Então, todos esses pontos que a gente já tinha visto anteriormente e que, claro, não deram certo em nenhum país do mundo, podem dar certo. O que deu um alívio no governo do Chávez foi que no início do seu mandato houve
uma valorização do petróleo. Então todo mundo o petróleo acabou valorizando, o que fez com que as receitas da Venezuela aumentassem, o que ajustou um pouco as contas públicas, mas também todas as práticas continuaram idênticas, não houve nenhuma tentativa de você estar diversificando mais as receitas ou reduzindo os gastos públicos. Então a gente continua tendo uma escassez, uma inflação altíssima, endividamento altíssimo. Então tudo que não tinha dado certo antes foi repetido e claro, não deu certo. Então, quais são as 4 lições que nós devemos tirar dessa história toda? Vamos começar então com a primeira aqui. Não dependa de um único ativo ou setor. Diversifique-se. Por quê? A Venezuela, ela, ao longo de todo esse período, ela se manteve dependente apenas do setor de petróleo. 81% anos atrás, lá, das receitas vinham do petróleo. A economia estava crescendo porque o petróleo estava valorizando. Quando ele desvalorizou, a economia, ela sofreu um baque gigantesco, pobreza aumentando, desemprego aumentando e todas as consequências negativas. E não é como se a Venezuela não pudesse ter diversificado mais. Não, foi uma escolha dos governantes da época. Outros países como Emirados Árabes e Catar, na época, que claro, não são países perfeitos, mas nesse ponto eles foram melhores que a Venezuela, porque eles que também eram altamente dependentes do petróleo, eles foram diversificando as suas atividades, eles usaram parte das receitas para se diversificar, coisa que a Venezuela não fez. Então, diversifique-se, não tenha tudo dependente de um único setor da economia. Segundo ponto, e isso é uma coisa bem óbvia, o congelamento de preços traz resultados catastróficos. Nunca dá certo, nunca vai dar certo o congelamento de preços. É só uma tentativa que é obviamente ineficaz de estar distorcendo relações econômicas naturais e que acaba gerando escassez. Toda e qualquer forma de congelamento de preços acaba trazendo resultados horríveis. Terceiro ponto aqui é que a impressão de dinheiro gera inflação. A inflação, que é conhecida por muitos como simplesmente o aumento geral do nível dos preços, não é isso de verdade. Os preços, eles aumentam à medida em que o dinheiro ele acaba sendo desvalorizado, e isso por só ocorre através de um aumento na base monetária. Mais dinheiro sendo impresso, mais dinheiro em circulação, mais crédito em circulação através de uma facilitação na tomada de empréstimos de crédito através da expansão bancária, a expansão do crédito bancário para ser mais preciso. Então a impressão de dinheiro, bem como a expansão monetária, podem apenas ter como consequência a inflação, seja a curto, seja a médio ou longo prazo, e a inflação em si acaba gerando um aumento no nível dos preços. Então, impressão de dinheiro acaba gerando inflação. E quarto aprendizado que a gente tem que levar para a vida também: benefícios sociais concedidos através da expansão monetária e endividamento devem ser futuramente corroídos pela inflação. Durante o período de crescimento da Venezuela, em que o governo foi dando benefícios sociais para a população, eles basicamente tiveram seu efeito anulado através da inflação. O dinheiro que foi dado à população e o dinheiro que a população não gastou e ficou no bolso de fato, esse dinheiro ele teve o seu poder de compra completamente corroído pela inflação. E na verdade o dinheiro que a população já tinha, além dos benefícios sociais, também foi corroído. Então a inflação, após todo esse pagamento dos benefícios sociais, ela não só acaba tirando todo o poder de compra dos benefícios sociais, como tira o poder de compra também do dinheiro que a população já possuía. Então fique sempre com isso em mente. O governo está dando benefício social hoje, fique muito atento à inflação futura, porque a inflação deve tirar o poder de compra desse benefício social que está sendo concedido hoje. Bom, é isso que a gente tem que aprender com essa situação. Obviamente tem muito mais coisa que a gente poderia extrair de toda essa história, mas para o vídeo não ficar muito longo também, é nisso que a gente vai focar
mais. Bom, se você gostou do vídeo, dê um like aqui, se inscreve no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Te convido para conhecer os nossos cursos, temos cursos dos mais básicos até os mais avançados. O link, como sempre, está aqui na descrição, bem como o vídeo, bem como o link daquele vídeo sobre congelamento de preços que eu lhe aconselho mais uma vez a assistir. Vejo vocês nos próximos vídeos.